Boa noite a todos. Que Jesus nos auxilie nesses instantes de aprendizado. Agradecidos ao Pai por esta abençoada oportunidade. Que as palavras do Evangelho possam verter luz para aplacar a sede de nossas almas ávidas do conhecimento superior, palavras que trazem o bálsamo para cicatrizar as feridas de nossas almas. Nossas vibrações de paz e carinho, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 27, Pedi e obtereis, dos itens de 18 a 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, necessitam de preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. E Allan Kardec traz no livro Céu e Inferno vários exemplos de espíritos sofredores que receberam ali as preces do grupo da Sociedade Espírita de Paris, onde eles se reuniam, e esses espíritos se manifestavam dizendo do alívio que sentiam pelas vibrações que recebiam, pelas preces. Continuando, algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Então, aqueles que acham que a prece é inútil, porque o espírito vai ser salvo ou condenado para sempre, para o sofrimento eterno. Então, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis. Então, admitindo-se uma hipótese, e que as nossas preces seriam impotentes para interromper as penas eternas. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderias recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão.
Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Aqueles que nos amam torcem por nós, vibram por nós, nos dão bons conselhos, nos estimulam ao bem, nos consolam, nos sentimos mais fortalecidos. Outros se fundam numa razão mais especial, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se a adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. Então, a lei de Deus se resume assim. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. Então, a consequência daquilo que se faz. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça
dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz dessa maneira pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. Então, quando vencemos o mal e fazemos o bem, o sofrimento termina. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual Ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Esta página é de Allan Kardec. A doutrina espírita nos traz todos esses esclarecimentos sobre a lei divina, a lei de Deus. Então, o sofrimento não é eterno. Há sofrimento enquanto durar o mal. O espírito imortal deverá um dia chegar a Deus através do progresso, da evolução. Mas enquanto imperfeito, ele comete erros, e estes erros trazem consequências. Na questão 1008 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que são impostas por um tempo determinado? Resposta: sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. São Luís que respondeu. E na 1009, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Santo Agostinho responde: consultai o vosso bom senso e a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, menos que fosse de 100 anos. Em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança, compreende-se. Na sua ignorância emprestaram à divindade as paixões dos homens, mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo, Deus, não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisso se encontra a verdade do preceito, a cada um segundo as suas obras.
Nós, espíritos imortais que somos, aspiramos à felicidade imperecível. Para a conquista dessa felicidade, desse céu dentro de nós mesmos, é necessário chegarmos a Deus, chegarmos à perfeição, nos tornarmos espíritos puros. Mas qual seria a concepção de céu? Qual seria a definição de paraíso para nós em nossa condição de progresso atual? Vamos acompanhar o diálogo de Jesus e o bom ladrão que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 36 a 43. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Emmanuel faz o comentário dessa passagem do Evangelho. Está no livro Pão Nosso. No paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nesta lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que naquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. E no serviço renovador das encarnações, é necessário nos corrigirmos, reparar as faltas, trabalhar e fazer todo o bem ao nosso alcance, nos consagrando à obra de nossa contínua evolução. Jesus, nosso Mestre, nos acompanha nesta caminhada. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso encontro desta noite? E nós vamos buscar numa página do livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, algumas colocações feitas por Camilo Cândido Botelho no capítulo, logo no primeiro capítulo, Vale dos Suicidas. Então vamos a alguns pontos que vamos destacar por serem muito importantes, colocados neste capítulo. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam. Gargantas sinuosas e cavernas sinistras no interior das quais uivavam quais maltas e demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nesta paisagem aflitiva da contemplação, com a vista torturada do grilheta, não distinguira sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Então, nós vemos uma descrição bastante triste, de um quadro realmente triste, né, de um quadro doloroso, em que a paisagem, o ambiente é descrito de uma forma muito preocupante. A intenção ao trazermos estas páginas não é de modo algum criar nenhuma situação para as pessoas mais sensíveis, né? Para aqueles que choram afetos queridos que partiram desta forma, sempre nos lembrando de que cada um tem uma condição, cada um tem um padrão vibratório, mesmo cometendo o ato do suicídio, há diferenças, né? Cada um tem o seu padrão vibratório, cada um tem méritos ou deméritos, então jamais generalizarmos essas condições. E confiarmos na bondade de Deus, porque sabemos que Deus é Pai de infinita bondade e a todos nós acolhe, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante que entendamos que aqueles que aspiram partir para o plano espiritual pelo processo do autocídio, do suicídio, não encontrará a paz que ele tanto deseja. Normalmente são conflitos tais que torturam a tal ponto em que a pessoa não consegue conter o impulso de fugir daquelas condições tão dolorosas. Mas é importante, então, que todos aprendamos, que todos entendamos, né? Que não existe essa paz que se busca, que não existe esse aniquilamento, porque somos imortais. Atingimos o nosso corpo, mas não conseguimos atingir a nossa alma. Então, essa paz tão desejada, muito pelo contrário, fica cada vez mais distante. Por isso estamos trazendo essa narração do Camilo Cândido Botelho, né, que foi trabalhada, que foi inspirada numa segunda edição por Leon Denis, né, que manteve a descrição desse ambiente. Se foi mantido, é porque é uma necessidade, um aprendizado para todos nós, para não criarmos falsas expectativas, alimentando um desejo de fugir do campo da vida para encontrarmos
um refrigério para as nossas almas aflitas. Continuando então, aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger dos dentes da advertência prudente, sábia, do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo, a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. Então, essa pequena descrição desse capítulo, o Vale dos Suicidas, para o qual muitos acabam sendo atraídos, nem todos, né? Mas muitos acabam sendo atraídos, é relatado então no capítulo desse livro que vale a pena um estudo meticuloso para a nossa reflexão mais profunda sobre essas questões. Vale a pena uma leitura cuidadosa, né? Mas já deu para percebermos que o que é descrito relata um sofrimento atroz, com certeza muito mais profundo, muito mais dilacerador do que aquela dor imensa que a criatura enquanto encarnada não conseguiu suportar. E Emmanuel, no livro Pronto Socorro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos traz um texto, Prevenção contra o Suicídio. Então vamos ver atentamente o que ele nos coloca. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome à cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Então, aqui está o ponto. Ele começa justamente destacando o principal ponto. Quando a ideia, porventura, e ela pode, em momentos mais delicados das nossas vidas, ela pode surgir, sim, na mente mais desavisada, especialmente se foi alguém que em alguma encarnação já partiu pelo processo do suicídio. Então fica como que aquela marca profunda que, chegando às condições na encarnação, chegando àquelas condições semelhantes, porque chegam àquilo que lhe levou a cometer o ato, é como se houvesse uma ligação, né, um reflexo condicionado nesse sentido, digamos assim, e começam a voltar essas ideias. Daí os cuidados que temos que ter. Então, quando a ideia nos surpreender, simplesmente um pensamento, é ali que ele tem que ser cortado. Ele não pode ser alimentado, porque se for alimentado, ele cresce.
E ele pode crescer, dependendo ali da estrutura de cada um, e nunca caminhar para um suicídio propriamente dito, mas vai minando as condições, né? Vai angustiando, vai desestruturando, desajustando o nosso equilíbrio psíquico e físico. Por isso precisa ser cortado no início. Então, quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Então, estamos aqui pela vontade de Deus e existe uma razão maior para estarmos aqui. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Então, sempre lembrar, nos despojarmos do egoísmo e nos lembrarmos daqueles que convivem conosco e que nos querem bem, a quem muito machucaríamos com o nosso ato, levando-os a passar por uma prova que não fazia parte da vida deles. E sabe Deus os sentimentos que serão gerados. Há sentimentos que nascem, que depois precisa de muito tempo para reconquistar um coração magoado. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, porque aqueles que não se sentem amados, não é? Então, ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Mas sem dúvida nenhuma, mesmo que esses familiares não tenham ali aquela atitude de exteriorizar os sentimentos, porque sentimentos devem ser exteriorizados com ações, né? Para que o outro sinta o nosso sentimento, para que o outro saiba o quanto é grande o nosso sentimento, mas há aqueles mais fechados. Mas mesmo assim, o que Emmanuel fala? É razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias, até por um sentimento de remorso, por um sentimento de culpa, né? Então pensem, mesmo que não haja ali um laço tão profundo, são os nossos familiares, são aqueles que Deus colocou do nosso lado, e o quanto e as consequências do nosso ato que trariam para a organização mental dessas criaturas. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Então, jamais nos entregarmos à ociosidade, sempre buscarmos ser útil, né? Sempre buscando o trabalho possível. Visita, olha os sábios conselhos, visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Porque lá, né, lá se verá a luta pela vida, um corpo definhando e aquela criatura ainda lutando, esperançosa, se submetendo a tantos tratamentos invasivos para continuar junto aqui na vida, junto dos seus. Então, é uma grande lição para aquele que não está conseguindo valorizar a sua própria existência.
Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém procurando aliviar-lhe a carga da aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Perturbações. Então, a criatura quer fugir de si mesma, né? Pelo autocídio, pelo suicídio, ela quer esquecer-se de si mesma, né? E na verdade, com esse ato, ela vai mergulhar em si mesma, porque por muito tempo ela viverá um recolhimento compulsório, onde ela estará ali presa às suas dores, às suas amarguras, sem as oportunidades que ela desprezou. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independentemente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. E ele frisou novamente aqui então o valor da prece. Lá nas primeiras linhas ele disse ora, né? Aqui voltou a falar da prece. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa reunir-se, grande número de pessoas, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus. De sorte que a prece que dirijam a Deus terá mais força do que a das 100 outras. Então, que oremos por todos os suicidas, por todos os que têm ideias de suicídio, que nos unamos numa prece, num sentimento amoroso, envolvendo aqueles que vivem tormentos angustiantes, que alimentam o desejo da fuga, que perderam sentido de suas vidas. Mas, se essas páginas lhe chegarem às mãos, se ouvirem o convite amoroso do Cristo, sempre nos estendendo as mãos a todos, Jesus próximo a cada um de nós, quando ele diz o vinde a mim,
Ele está se aproximando de cada um de nós e nos convidando a tomar das suas mãos. Permita, meu Pai, que todos esses corações tão aflitos sintam o bálsamo da esperança e busquem os recursos valiosos da prece e da boa leitura, da busca de determinados ambientes que nos acordam para a vida, como vimos. Com muita gratidão, tenhamos uma noite de paz.